Mas a mensagem que eu gostaria de trazer para você nessa noite é: mesmo sem ver nada, você tem que continuar caminhando, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim: olha, então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço o barulho de uma forte chuva. Guarda isso, presta bastante atenção, senão você sai daqui do mesmo jeito, irmão. Não é a palavra que não é boa, o problema é você que não escuta. A palavra sendo dita através da boca de uma criança, quando você presta atenção, ela edifica a sua vida. Quando você não tem interesse, é que nem aquele filme desinteressante, sabe? Você está ali assistindo, mas está no celular, está pensando na morte da bezerra. Se tem alguém que quer mijar, vai logo. Quer me deixar louco, eu estou aqui pregando, ensinando, e daqui a pouco levanta e vai mijar. Ou então levanta e vai atender o celular. Quer atender o celular, vai atender logo. Quer mijar, vai mijar logo. Bicho, por quê? Porque, nossa, a gente está vivendo dias tão difíceis, mano. Você fica brincando de coisa de Deus. Deus querendo fazer você romper, viver o novo, extraordinário. Você vai ser mais um crente pé de chinelo dentro da igreja. Não, vai embora, vai para outra igreja. Vai para Universal, Mundial, Assembleia de Deus. Vai para onde você quiser. Porque quando Deus Ele nos chama para romper. Ele nos chama para viver milagres. Deus nos chama para viver o extraordinário, sobrenatural. Você não pode ser mais um. Você só não vai romper, só não vai fluir. Ó, salva as mães que tem criança, ensinando. Ela vai achar até que eu estou brincando com ela. Bispo, eu tenho que ir por causa da minha criança. Ó, mãe, você que tem criança. Amém? Pai, você que tem criança. Então, o que acontece? Eu fico impactado em ver como existem pessoas que estão com a faca e o queijo na mão, mas elas não rompem, elas não vencem, não acontece nada de extraordinário na vida delas. Mas por quê? O Evangelho tem poder de mudar a sua vida. Então, presta bastante atenção. Elias disse a Acabe, o rei de Judá: vai comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E ele disse ao seu moço: vá e olhe na direção do mar. E o seu moço foi e olhou e disse: não há nada. 7 vezes Elias ordenou, e ele vai, olha e volta e diz: olha, eu não vejo nada. Mas na 7ª vez o seu servo disse: eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, que se levanta do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepara o seu carro e desce, antes que a chuva o impeça de descer. Veja, olha que coisa extraordinária. A palavra nos ensina como fazer, como agir, como proceder, para que um milagre aconteça nas nossas vidas. Eu não sei com quem o Espírito Santo ele vai falar nessa noite, mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, e se você está precisando ouvir essa mensagem, e veio aqui com o coração disposto, dizendo a Deus: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu tenho certeza que você não vai sair daqui com o coração vazio. O Espírito Santo ele vai falar ao seu coração, ele vai te renovar, te transformar, edificar a sua vida, e fazer você saindo daqui vencendo para vencer, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que nós temos que entender é: Elias, ele vivia em confronto, em conflito com Acabe. Acabe ele havia sido escolhido para reinar Judá, o povo de Israel. E naquelas alianças que eles costumavam fazer no passado, ele acabou se casando com uma mulher chamada Jezabel, extremamente conhecida, mas tudo na base da aliança, para crescer, né? Para ganhar status. Ele falou: vou casar com essa mulher.
Sabe, você não precisa se rebaixar tanto às vezes para você poder romper, viver outro nível. Você não precisa se humilhar tanto. Você não precisa colocar qualquer pessoa na sua vida, qualquer homem na sua vida, qualquer mulher na sua vida. Porque tem pessoas que é assim, né? Tá perigo, tá necessitada, tá precisando, aí traz aqueles trastes para perto dela. E pode ser que através disso você viva uma vida de martírio para o resto dela. Então, Acabe querendo status, querendo se promover, querendo likes, ele vai e se influencia com essa mulher chamada Jezabel. Essa mulher, ela foi o capeta, ela foi o diabo em Israel, porque ela era idólatra, e ela começou a trazer para dentro da casa dela, do palácio, tudo que era tipo de idolatria. E juntamente com aquela idolatria, ela trouxe também os falsos profetas. E os falsos profetas sempre profetizavam, falando tudo ao contrário daquilo que os homens de Deus profetizavam em relação ao povo de Israel, aquilo que Deus ia fazer. Então, ao invés de Acabe continuar seguindo o Deus de Israel, o Deus dos seus pais, não, ele começou a dar ouvidos aos profetas que Jezabel introduziu dentro do palácio. Não muito distante dali, Jezabel começou a perseguir todos os profetas de Deus, e não somente a perseguir, mas a matar também. Foi quando Elias, ele propôs um desafio: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero desafiar esses 400 profetas de Baal, vamos saber quem é Deus. Fizeram o desafio, os 400 homens aceitaram. Não sei se você conhece a história. Eles foram lá no Monte Carmelo, fizeram uma valeta grande, colocaram madeira, jogaram holocaustos em cima, animais em cima, e disseram assim: olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus, a esse nós vamos servir. E eles disseram: tudo bem, bora. E pularam na bala. A Bíblia diz que os 400 profetas de Baal, que eram serviçais de Jezabel, ficaram a manhã toda clamando o Deus deles para que ele enviasse fogo do céu e consumisse o holocausto. Quando começou a chegar a hora do almoço, eles já estavam cansados, e Elias começou a zombar daqueles homens: olha, clame mais alto, de repente o Deus de vocês não está ouvindo, clame mais forte. E eles clamavam e nada. Quando chegou o momento de Elias, ele disse assim: olha, traga mais água. Trouxeram mais água. Ele molhou o holocausto, molhou a madeira, encheu o rego, a vala de água, e foi em questão de minutos, gente. Olha, e o interessante, sabe o que é? É que a Bíblia faz questão de dizer que Elias era homem sujeito às mesmas coisas que eu, as mesmas coisas que você. Elias dava gafe também. Elias fazia coisas erradas, mas na hora de buscar a Deus, era com sinceridade, com honestidade. Ele buscava de todo o coração. Então, em questão de minutos, ele ergueu os olhos para o alto, ergueu a voz e clamou e disse: olha, para que fique sabido que tu és Deus, desça fogo do céu e consuma esse holocausto. Gente, não demorou um segundo, na mesma hora desceu aquela rajada de fogo do céu, consumiu tudo, lambeu a água, e ficou sabido que o Deus de Israel era o Senhor dos exércitos. Aqueles 400 homens, 400 profetas, eles foram mortos, exterminados. Uma vitória. Mas você sabe que quando nós servimos a Deus, as batalhas, elas não terminam assim de uma hora para outra. Você pode ver no caso de Davi, ele matou um leão, e assim que ele pensou: vou sossegar, porque o leão que roubava as minhas ovelhas foi morto. Quando ele menos esperou, apareceu uma ursa.
que matava suas ovelhas também. E ele foi e destruiu a ursa. E quando ele pensou, agora eu vou sossegar, agora eu vou ter paz, quem apareceu? Golias. E quando ele pensou assim, bom, Golias é morto, Golias já não existe mais, aparecia exércitos. Então a nossa vida, ela sempre vai ser assim. A nossa vida sempre vai ter tribulações, mas cada tribulação que nós passamos, cada guerra que nós enfrentamos, cada problema que nós enfrentamos, Deus permite para que a gente venha a ser projetado para um novo nível. Então você tem que parar de enxergar tudo como se fosse crise, como se fosse falta de amor de Deus, como se Deus não se importasse com você. Porque para nós subirmos de níveis, nós temos que passar por provas, temos que passar por desertos, temos que enfrentar leão, temos que enfrentar ursas, temos que enfrentar gigantes. Mas cada vez que você vai enfrentando um problema, você vai ficando mais forte. Principalmente quando esses problemas deixam em você marcas, cicatrizes. Porque são essas marcas que vai mostrar para você que você venceu um dia e você vai vencer novamente. Porque foi isso que Davi falou para o rei Saul. Ele falou para o rei Saul, olha rei Saul, eu vou enfrentar Golias, eu vou enfrentar ele. Aí Saul olhou para ele e falou assim, mas você é apenas um moleque, você é apenas um garoto, você não tem experiência de guerra. Mas ele chega para Saul e fala assim, não, um dia um leão veio tentar roubar uma ovelha minha, eu peguei esse leão, rasguei a boca dele e o matei. Depois veio uma ursa tentando roubar as minhas ovelhas, eu matei aquela ursa. Então assim como Deus entregou nas minhas mãos o leão, a ursa, Ele vai me entregar esse gigante também. Então veja, você ter marca é você ter experiência. Experiência. Por exemplo, hoje eu sou bem mais experimentado do que antes. Hoje não é qualquer problema que me atinge, que me derruba, que me deixa proparoxítono. Não é qualquer problema. Então o que Satanás ele faz? Ele já vai mandar problemas maiores do que aqueles que eu já enfrentei. Mas pode vir um problema o tamanho que for, o meu Deus é maior do que qualquer problema. Amém? É como a gente diz, Ele não vai apequenar o seu problema, mas Ele vai potencializar você para você vencer. Ele não vai diminuir esse câncer, esse tumor, não. Mas Ele vai te dar condições de vencer esse câncer, esse tumor, esse desemprego, essa miséria. Ele vai te potencializar. Esses dias eu estava até comentando, você sabe por que tudo que é problema tem nome? Sabe por que tudo que é doença tem nome? Nome criados pela população, nome criados pela medicina, nomes científicos. Por que tudo tem que ter um nome? Justamente para mostrar que o nome que é sobre todo o nome é o nome de Jesus. Aí eu tenho um câncer, você tem o nome de Jesus é maior. Aí eu tenho um tumor, você tem, não, o nome de Jesus é maior. Aí eu estou na bad, estou na depressão, eu estou vivendo uma angústia, tristeza profunda, ansiedade. Não, existe um nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Então Elias, ele vence os 400 profetas de Baal, mas ainda tinha um problema. E o problema era seca, porque fazia 3 anos que não chovia. E você sabe que uma terra seca, árida, um lugar que não chove, automaticamente a miséria vai tomando conta daquilo dali, a pobreza vai tomando conta, a terra vai se tornando estéril. Você planta e não nasce, a população vai morrendo. Então ele tinha acabado de vencer 400 profetas, mas ainda tinha um problema. Sabe quando você vence um problema e quando você olha assim aparece outro, mano? Ele sabia que Acabe não gostava dele. Ele sabia que Jezabel não gostava dele. Ele podia virar as costas e ir embora, sair daquela cidade, ir para outro lugar. Não, mas ele falou, eu vou ficar. Acabe foi conversar com ele, e ele disse para Acabe, Acabe, é o seguinte, olha, você vai descer, desce depressa, vai comer, vai beber, porque eu já ouço barulho de chuva.
Ó, vai comer e beber porque eu ouço barulho de chuva. Mas o céu estava claro, o sol rachando, não tinha uma nuvem no céu. E que barulho era esse? Era o barulho que ele já estava ouvindo aqui, ó, dentro dele. Porque quando Deus ele está para fazer algo novo nas nossas vidas, a gente começa a sentir aqui dentro, ó, ninguém precisa ouvir, ninguém precisa escutar, ninguém precisa saber. O único barulho que você tem que ouvir é aqui, ó, é o pulsar do seu coração, é o Espírito Santo testificando na sua vida, na sua alma, no seu entendimento, que Ele vai fazer algo novo na sua vida. Então Elias, mesmo sem ninguém ouvir, mesmo sem ninguém ver, ele já ouviu o barulho da chuva dentro dele. Sabe quando Deus ele coloca aquela certeza dentro de você que você vai conseguir, que você vai vencer, que você vai passar, que aquele emprego é seu, que aquela porta vai se abrir, que você vai passar naquele concurso, que o seu parente vai ser curado, vai ser liberto, que o seu casamento vai ser restaurado, que essa doença vai sair, sabe? Deus confirmar lá dentro. E foi isso que Elias sentiu, a confirmação do Espírito Santo lá dentro dele, que ia chover. E quando você tem essa confirmação, o que você tem que fazer? Você tem que buscar, você tem que orar, você não tem que pedir conselhos para nada e para ninguém. Você tem que deixar de ouvir a voz e o barulho do mundo lá fora. E foi o que Elias fez. A primeira coisa foi subir novamente aonde? No Monte Carmelo. Ó, pega essa chave, pega essa chave. A primeira coisa que ele fez foi subir para o Monte Carmelo. Ou seja, foi voltar naquele lugar que ele já tinha visto o milagre acontecer. Foi voltar no lugar onde um dia ele orou, ele clamou, e Deus fez fogo descer do céu. Porque às vezes o que nós precisamos para que o milagre aconteça nas nossas vidas é voltar para aquele lugar que a gente sabe que Deus ele já fez milagres. Ele fez e Ele fará novamente. É voltar para o Monte Carmelo. Sabe, muitas pessoas hoje não conseguem ver milagres porque também não conseguem mais voltar para o Monte Carmelo. Não conseguem voltar a ter aquela intimidade com Jesus, aquela intimidade com Deus. É como a gente diz, é muitos barulhos, muitas vozes, muitos conselhos de ímpios, de pecadores. E a pessoa fica muito presa ali, ó, sentada na roda dos escarnecedores. A primeira coisa que você tem que fazer para romper é: foge do conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. E não se assente na roda dos escarnecedores. Se você começou a buscar Deus, se você começou, sabe, essa caminhada de fé, saia de perto dos pecadores, dos escarnecedores. Pare de ouvir conselho dos ímpios. Você não tem mais amigos, você não tem mais parentes, você não tem mais irmãos. Você tem Deus. É Deus e você, você e Deus. E foi justamente o que Elias fez. Ele vai lá para o Carmelo, onde ele já tinha visto milagres. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele se prostra de uma maneira tão estranha, tão diferente, que a Bíblia diz que ele consegue colocar a cabeça aqui, ó, entre os joelhos. Se curva, coloca a cabeça ali entre os joelhos, e ali ele fica ali. É como se ele tivesse entrado assim em uma bolha. Ele fez isso para ele não ouvir o barulho do mundo, não ouvir vozes. Ele ficou ali, ó. Sabe quando Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e fica somente eu e você, você e eu. A mesma coisa aconteceu com Elias. Ele ficou ali. Era como se ele estivesse buscando lá dentro dele, no âmago dele, no íntimo dele, uma conexão com Deus, uma intimidade com Deus. Sabe quando você usa toda a sua força, você se concentra ali,
E ele se concentrou de uma tal forma que chegou um determinado momento, ele chegou e falou para o seu moço: olha, vai em direção do mar, veja o que está acontecendo lá. E o moço vai, olha, e volta para ele e diz: não, eu não vejo nada. Ele se curva novamente, se concentra e fica ali concentrado. Aí ele diz para o moço: vai novamente. Não, não vejo nada. 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 Só na 7ª vez aquele rapaz volta e diz: para não dizer que eu não vi nada, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Faz assim, ó, faz assim, ó. Faz assim, do tamanho da palma da mão de um homem. Eu até brinquei. O que poderia ser isso? Uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem? Sei lá, podia ser um urubu que voou e soltou um gás lá, né? Ficou aquela nuvem. Um pássaro que passou voando e deu um peido lá na... Tão irrisório, algo tão pequeno, tão insignificante. Aí eu pergunto para você: o que será que você precisa ver para que você continue orando? Porque Elias, mesmo sem ver nada, ele continuou orando. Sabe por quê? Porque quando você tem a certeza que Deus ele vai te ouvir, mesmo sem ver, você continua. Mesmo sem ver, você não para. Mesmo sem ver, você se curva. Então, quando aquele moço disse para Elias: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, já foi suficiente para Elias dizer: então desce rapidinho, vai lá e fala para Acabe que vai cair um temporal, vai cair uma tempestade. Sabe por quê? Porque quando você crê, qualquer sinal que aparece, você sabe que Deus ele pode criar da hora do dia para a noite um tsunami, uma tempestade na sua vida. Quando você acredita, você sabe que de uma hora para outra Deus ele pode te surpreender. Ele pode abrir as janelas do céu e fazer uma tromba d'água cair naquele lugar, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ele prometeu, e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir todas as coisas. Então quando ele vê, ele vai e avisa para Acabe que vai chover. Sabe, nós temos que aprender e entender que mesmo não havendo sinais, nós não podemos parar. De repente você não está vendo nada. Bispo, eu tenho clamado, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho participado dessa campanha que vocês estão fazendo, eu tenho vindo na igreja constantemente, eu não tenho faltado, mas até agora eu não vi nada. Não importa, não importa. Mesmo sem ver, creia. Nós não precisamos ver para ter a certeza de que Deus ele vai operar nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não estamos lidando com um homem. Deus não é homem. Deus ele é Deus. Você pode duvidar de homens, mas não duvide de Deus, porque se ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida todas as coisas. Então a única coisa que eu quero pedir nessa noite é que Deus e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele venha sustentar as nossas vidas embaixo de uma promessa, porque nós temos promessas de Ti, Pai. Nós temos uma palavra, nós estamos seguros, protegidos, amparados embaixo da Tua graça. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não tem nos deixado só. Que é como a Tua palavra diz, que se o povo que se chama pelo Meu nome se humilhar, me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu tenho certeza que nesse exato momento Deus ele já está nos ouvindo, e Ele já está preparando sim uma coisa nova para fazer nas nossas vidas, na nossa casa. Você não está só. Deus ele cuida de você,
cuida da sua casa, da sua família. Deus, Ele vê o seu tormento, o seu sofrimento. E Deus, Ele sabe até onde você pode suportar. E eu quero declarar que essa leve e momentânea tribulação que você está passando vai produzir um eterno peso de glória na sua vida. Aleluia. A única coisa que você tem que fazer é realmente, sabe, se concentrar e dizer para Jesus: eu creio, eu confio, Senhor. Mesmo não vendo, mesmo não sentindo, eu preferi acreditar. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor não vai me deixar só, o Senhor não vai me decepcionar. Eu quero declarar que Deus está cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Deus está cuidando do seu trabalho. Ele já está preparando tudo para você. Aleluia. O fogo não me queima, as ondas não vão me afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Aleluia. Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, haja o que houver, venha
Deus que nos surpreende. Você dorme escravo e acorda livre. Como no caso de José, José foi dormir escravo e acordou livre. Acordou já para se sentar na cadeira de governador. Então, Deus, Ele nos surpreende com milagres assim extraordinários. Tudo vai do nosso posicionamento. Se posicione. Volte para o Carmelo. Volte a ter aquela conexão, aquela comunhão com Deus. Volte para aquele lugar que você sabe que não tem como Deus não fazer milagres. Ele já fez e Ele fará novamente na sua vida. Amém?